Olá para cada um, eu sou Rodolfo, faço parte do Bodega Literária e vim aqui hoje dessa vez falar sobre o livro do francês Pierre Boulez, né, chamado O Planeta dos Macacos. A minha edição que eu li não é aquela bonita, né, e super bem editada da editora Aleph, mas sim, eu li na versão digital, né, até porque eu só queria ler realmente a história, né. Eu sei que a edição da Aleph vem com todo extra, né, uma entrevista com o escritor, ele falando como foi a produção do filme e tudo mais, então não, eu só queria mesmo ler sobre, o enredo e enfim. Para quem não sabe, o Pierre Boulez foi um francês, né, ele escreveu o livro O Planeta dos Macacos no ano de 63 e ele era um engenheiro, né, era técnico e engenheiro, e ele, também participou da guerra, né, contra dos alemães contra os franceses, e ele era chamado de o espião infiltrado. O Planeta dos Macacos nada mais é que uma crítica social, né, mais uma sátira produzida por um escritor, né, pra tratar como, o comportamento da sociedade, né, eh visto a partir dos olhos das pessoas inferiores, ou seja, das pessoas que são exploradas. A história desse livro começa quando um casal está viajando pela galáxia, né, quando de repente um casal, digamos que está em lua de mel, né, coisa que quem não quer hoje em dia. E quando de repente nessa viagem eles se deparam, com uma garrafa flutuando pelo espaço. E todos os 2 ficam curiosos, né, e pegam essa garrafa para saber o que há dentro do seu conteúdo, né, até porque há uma carta. E ao abrir a garrafa e lerem a carta, eles percebem que na verdade é um relato, né, de um viajante, né, que esteve por outro planeta. A história do livro realmente se trata do relato desse viajante até esse planeta, né, o que ele viu e o que ele passou. Então a história vai ser narrada através dos olhos do personagem chamado Ulysse Mérot, né, que ele é um jornalista, onde foi chamado para participar dessa exploração, né, para saber se haveria vida em outros planetas, né, e descobrir realmente se existiam outros planetas como o da Terra, até que nessa viagem ele descobre realmente um planeta parecido com a Terra, tão gêmeo, né, que coloca o nome de Soror. Então toda a tripulação dessa nave, aterriza nesse planeta, coloca os pés em terra, quando de repente percebe que não estão sozinhos, mas sim com seres humanos. Sim, mas só que não são seres humanos como os do planeta Terra, mas sim seres humanos dados como seres irracionais, como animais de verdade, né, e que não compreendem a linguagem humana e que têm uma difícil comunicação. São realmente selvagens, né, eles não entendem nada, não falam e não conseguem ter essa comunicação com esses tripulantes que chegam nesse planeta. Então todo mundo fica lá espantado, né, sem entender o que é que está acontecendo, que seres são aqueles que não conseguem compreender, porque são pessoas parecidas, mas que realmente são irracionais. Acontece que do nada aparece realmente as pessoas que são racionais e que dominam o planeta, que na verdade são macacos. Macacos dotados de uma alta inteligência, que são racionais e que acabam por prender essas pessoas que chegaram nesse planeta. E é a partir daí então, né, que o Ulysse Mérot vai ser tido como prisioneiro e vai ser levado para análise num laboratório. Então, nessa história é muito interessante, né, como o Pierre vai nos mostrar a inversão dos papéis, né, em que nesse planeta não são os homens que dominam, mas sim são os macacos. Então a gente, em vez de ser os dominadores, passamos a ser os dominados. Então é muito estranho, né, como ele é narrado, as experiências com que os macacos fazem com os seres humanos, né, a forma como eles são tidos em cativeiro, as experiências que cada um passa, né. Eu até destaquei aqui alguns textos, né, que falam sobre, como é realmente esses macacos, em que o Ulisses vai dizer o seguinte: "Na realidade, hoje estou tão acostumado com os paradoxos desse planeta que escrevi a frase precedente sem pensar no absurdo que ela representa, e no entanto é verdade. Os gorilas têm ares aristocratas. Interpelavam-se alegremente numa linguagem articulada, e sua fisionomia exprimia a cada instante sentimentos humanos, cujos traços em vão procurará em Nova", né, que Nova vai ser esse ser lá desse planeta, né, irracional, pelo qual o Ulisses vai ficar cativado. A outra parte em que ele vai dizer o seguinte: sempre que ela pronunciava, né, até porque o Ulisses vai fazer amizade, né,
com uma das cientistas desse planeta, que é a macaca Zira, em que realmente essa macaca vai entender, né, que o Ulisses não é um ser como do planeta deles, né, que eles exploram, mas sim alguém que veio de outro planeta e que está lá sem compreender o que está acontecendo no planeta Soror. Então ele vai dizer o seguinte, né, que sempre que ela, essa cientista, pronunciava macaco, ele traduzia como ser superior, topo da evolução. Quando ela falava dos homens, eu sabia que se tratava de criaturas bestiais, dotados de uma certa faculdade de imitação, apresentando algumas analogias anatômicas com os macacos, mas com um psiquismo embrionário e desprovido de total consciência. Então, realmente, aqui o Pierre vai fazer uma crítica social, né, como nós, como seres do topo da cadeia, né, como seres dominantes, na questão da exploração a partir dos outros seres. A mensagem principal do livro é que o ser humano é capaz de fazer coisas tão irracionais, né, mesmo sendo tão racional, que fazem com que realmente nós, seres humanos, nos tornamos bestas, né, capazes de dominar o outro até um ponto que é incompreensível, né? Como, por exemplo, a exploração com animais, né, o trato na ciência, né, em que pegam animais para fazer esse experimento de uma forma tão cruel, né, e realmente todas essas interações. A parte do livro, né, que o Ulisses vai estar preso numa jaula e os macacos vão chegar lá, né, e vão querer domesticá-lo como um cão, né, dando lá a banana para ele ser bonzinho, né, e tentar realmente fazer com que ele fique domesticado. Então é bem interessante essa forma de relação em que é trocado realmente os papéis. O mesmo autor do livro foi quem produziu aqueles primeiros filmes, né, acho que o primeiro deles, né, a parte do final de no início do ano 2000, mas os outros, a sequência daqueles filmes, ele não quis produzir, né, até porque, segundo ele, diz que fugia um pouco da ideia que ele tinha, então ele só quis mesmo ficar no primeiro filme e continuar somente com sua obra principal, que foi o livro do Planeta dos Macacos. Eu não assisti nenhum filme, nem nenhum deles, né? Mas segundo as críticas que eu vi, dizem que o filme que mais realmente ficou parecido com a adaptação foi o filme do Tim Burton, né? Em que ele vai fazer com que a adaptação seja parecidíssima com o filme, né? Sendo que realmente o final dele, do livro, só houve apenas um filme que conseguiu ser tão idêntico, que foi o primeiro, a primeira versão lá da década de 90. Então é isso, esse é um livro que eu indico bastante, né? Porque é um livro, digamos que um dos principais livros da ficção científica, né? Tem uma grande mensagem aqui por trás que é bastante interessante de se ver, né? Ele é dividido em 3 partes, né? A primeira é um pouco arrastada, ela é pequena, tem menos de 200 páginas. A primeira parte é bastante arrastada, né? Porque vai nos mostrar como começou essa expedição, como é esse planeta, né? Realmente mostrar a parte um pouco descritiva das coisas. Já a segunda parte pega mais um pouco de embalo, né? Que realmente a gente vai querer saber o que vai acontecer no final, e o final é surpreendente. Então você vai ter que ler para tentar descobrir o que é que tem aqui no final desse livro. Se você gostou do vídeo e quer ler o livro, dá uma joinha aqui embaixo para compartilhar. Comenta também para deixar as suas impressões de leitura, né? Não deixe de visitar a página do Bodega Literária, né, em todas as redes sociais. E não deixe de se inscrever no canal para receber vídeo todo domingo, né, a partir das 8 horas e ocasionalmente às quarta-feiras para falar de temas variados. Então é isso. Beijo para cada um e até a próxima semana. Tchauzinho.